E aí, meu povo, esse é o primeiro vídeo do novo quadro aqui do perfil que se chama Biologicamente Falando Responde, no qual eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês me mandam dúvidas biológicas. E olha, nessa primeira caixinha vocês arrasaram. Eu achei que ia ter tipo uma ou outra ali que ia dar pra responder em um videozão, mas vocês arrasaram muito. Eu acho que eu filtrei mais de 130 perguntas de vocês, então bora lá, sem mais enrolações, vamos começar. Biologicamente falando, a primeira pergunta é: pombos são realmente importantes? Não, e por quê? Ele já respondeu que não. Existe de fato um preconceito contra pombos, não é? Mas antigamente o ser humano era fascinado por pombos, tá? Não é à toa que nós trouxemos eles lá da Europa, a espécie Columbia livia, lá da Europa e do norte da África, ali no Mediterrâneo. Vocês estão entendendo que não existia pombo aqui no Brasil? Nós que trouxemos ele pra cá e o bicho se adaptou tão bem às condições da cidade, ao clima, às condições que nós criamos, que o bicho virou uma praga. Ele não tem predador natural, tem alimento pra caramba, porque o porco do ser humano joga lixo em qualquer lugar, e abrigo, já que lugares em construção, forros de casa e etc. representam seu habitat natural, que eram cavernas, falésias, áreas rochosas. E por que existe todo esse preconceito atualmente? Eles são transmissores de certas doenças e são as suas fezes que são o perigo principal. Suas fezes servem de substrato para alguns tipos de fungos e se esses fungos forem inalados, aí ferrou. Porque podem acarretar em micoses seríssimas como a criptococose e a histoplasmose, além de que as fezes do pombo causam danos materiais, né? Tipo entupimento de calhas. E vamos considerar que existam milhares, milhões de pombos aqui no Brasil. Se cada pombo vive em média 6 anos e ele faz cocô por toda a sua vida, são quilos e quilos e quilos de fezes potencialmente perigosas para nós. Mas calma, sem alarde. Não passando tão perto, não encostando, não interagindo fisicamente com o pombo, tá tudo bem. Claro que o cuidado é sempre necessário, mas não precisa ficar bitolado com isso. E com o tempo a gente foi ficando tão acostumado com a presença dos pombos que a gente parou de se impressionar com as penas arco-íris deles. E se você parar pra pensar, essa é uma das coisas mais lindas da natureza. Antigamente, nós domesticamos os pombos para servirem de comida e para servirem de pombo correio. Não tinha um WhatsApp, não. Você acha que se comunicava como? Para vocês terem noção, os pombos correios foram usados intensivamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial para entregar mensagens entre os batalhões. Teve um pombo que foi até homenageado. O nome dele era Sher Ami. Ele foi baleado, ele estava cego de um olho, ele teve que amputar uma das perninhas e mesmo assim ele voou, entregou a mensagem a um outro batalhão e salvou mais de 200 soldados. Fala mal do pombo, fala mal do pombo, fala que pombo é fraco e cai no buraco. E por mais que hoje em dia nós vemos os pombos sem empatia nenhuma, é um animal muito esperto e tem uma capacidade de orientação muito surreal. Eles se guiam através da posição do sol ao longo do dia, mas eles também podem se guiar através do magnetismo da Terra. Sim, é tipo uma bússola biológica. Ou seja, conclusão da resposta, todo tipo de animal pode se tornar uma praga, dependendo da quantidade populacional em determinado tipo de ambiente. E os pombos têm sim uma importância ecológica, porque além de dispersarem espécies de plantas, eles atuam no controle de artrópodes. Próxima pergunta. É verdade que o mel é o vômito da abelha depois de ingerir pólen? Resposta rápida, não, isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, tudo começa com as plantas atraindo as abelhas para suas flores para elas fazerem a polinização, que nada mais é que o processo de transferência do pólen da parte masculina da flor, que é a antera, para a parte feminina, que é o estigma. Ok, as abelhas vão lá, conectam o néctar de flor em flor e levam para a colmeia. O néctar é basicamente açúcar. Nessa etapa, o mel ainda tá bem aguado e para ele ficar nessa consistência que a gente conhece, que é mais grossinho, as abelhas precisam desidratar o mel, ou seja, retirar a água ali presente. E esse processo faz com que o mel possa ser conservado por muito mais tempo. Ele pode ser conservado por anos, e isso é ótimo, porque nem sempre tem flor. Nem todas as estações são propícias para terem flores.
E para fazerem isso, as abelhas operárias ingerem e gospem uma gota de néctar repetidas vezes, provocando a evaporação da água. Aí elas também agitam as asinhas, provocando ainda mais a desidratação. E é nessa etapa de ingerir e depois cuspir que começou essa história de vômito das abelhas. Mas as abelhas possuem um órgão especial que chama estômago de mel. Ele fica dentro do abdômen, mas ele tem tipo uma válvula que impede que essa substância, esse líquido, passe para o estômago seguinte, que aí sim é o estômago onde acontece todo o processo de digestão. Então não, diferente do vômito, o néctar expelido não tem cheiro ruim e nem passou pelo processo de digestão. Ele só fica armazenado em uma bolsinha especializada. E sabia que só as fêmeas trabalham para produzir o mel? O único objetivo do zangão é a reprodução. Tá fácil pros homens. Próxima pergunta, e seguindo esse mesmo sentido, pra que as abelhas fazem mel? Elas fazem mel porque esse é o alimento delas. As abelhas se alimentam do mel que elas produzem. Por isso que é tão importante aquilo que eu falei dele conseguir ficar muito bem conservado por anos. O mel é composto principalmente por açúcar, mas ele tem também enzimas, vitaminas, sais minerais que são importantíssimos para a saúde das abelhas. Próxima pergunta: existem espécies que habitam vulcões? Sim, e você provavelmente acha que são micro-organismos extremófilos, ou seja, aqueles micro-organismos que suportam, que estão adaptados a temperaturas extremas, mas tem animais grandes, tá? E você vai se impressionar. Tem um vulcão ativo lá na Tanzânia chamado Oldonyo Lengai. Na base dele tem o lago Natron, que é extremamente alcalino e tem uma cor avermelhada, meio rosada, por causa da alta quantidade de aloárquia, que é um tipo de árquea. Elas são morfologicamente muito parecidas com bactérias, mas genética e bioquimicamente bem distintas. Para vocês terem noção, o nível de pH desse lago é tão alto que passa de 10, então a água chega a ser cáustica e a temperatura pode beirar ali os 40 graus Celsius. Então, além de corroer a sua pele, pode causar queimaduras também. E vocês devem estar pensando: meu Deus, Bia, que tipo de bicho vive nessas condições? Ai, vocês vão gostar demais. Flamingos. Eu vou até beber um gole pra vocês absorverem essa informação. O lago Natron é o principal local de reprodução dos flamingos pequenos. A pele dura e as escamas das patas dos flamingos previnem essas queimaduras. E eles têm essa capacidade absurda de beber água mesmo ela estando extremamente quente e de remover o sal da água pela cavidade nasal. E eu não sei se vocês já viram vídeos, fotos ou algo assim, mas os flamingos eles ficam de ponta cabeça para beber água e se alimentar. O bico aqui de cima serve como tipo um potinho, vai. E aí eles usam esse bico e a língua para segurar o alimento ali dentro. Eu amo flamingo. E olha que coisa louca, o lago Natron é conhecido por petrificar os animais. Porque como tem altos níveis de bicarbonato de sódio, isso pode levar à calcificação dos animais mortos. Mas calma, os animais não morreram porque entraram em contato com a água do lago, senão todos os flamingos estariam mortos. O que acontece é que eles morrem ali na água, ali na região, e a composição do lago faz eles ficarem desse jeito. Tipo uma estátua salgada. E além dos flamingos pequenos, outros animais muito surpreendentes habitam vulcões, encostas ali dos vulcões, ao redor. E a vulcanologia, que é a ciência que estuda vulcões, é uma coisa, gente, assim, bizarro, é muito interessante. Por acaso vocês conhecem algum vulcanólogo? Porque isso dá um vídeo, tipo assim, só para esse assunto. Eu queria convidar algum especialista para vir aqui comigo conversar sobre isso e fazer um videozão para vocês. Se vocês conhecerem, comenta aí nos comentários. Próxima pergunta. E seguindo também a mesma linha de raciocínio. Por que os flamingos são rosas se a pele e as penas deles não nascem dessa cor? Essa aqui é para fechar o vídeo com chave de ouro. E sabe o que eu achei muito incrível? Vocês estão vendo que as perguntas se complementam? Parece até que vocês combinaram. Porque foi, acho que, sei lá, teve muita pouca pergunta que se repetiu. A maioria delas se complementavam com o mesmo assunto, sabe? Seus espertinhos. Os baby flamingos nascem cinzinhos e branquinhos e eles começam a ficar rosa ali pelos 3 anos de idade, que é quando a plumagem atinge uma certa maturidade. E eles só adquirem essa cor rosada por causa da alimentação deles. Eles se alimentam muito de carotenoides, que dão essa cor rosada ao animal. Eles se alimentam muito de um pequenino, minúsculo crustáceo chamado Artemia salina. E ele já é rosinha e dá a cor rosa aos
flamingos. E quanto mais carotenoide eles consomem, mais intensa a cor rosada deles ficam. Ai, gente, flamingo é muito tudo, né? Eu amo. Quando eu era pequena, eu tinha as pernas maior que o resto do meu corpo. E aí eu vestia rosa, minha mãe me levava no zoológico, sem eu saber que ela ia fazer bullying comigo, ela tirava foto minha com os flamingos e ela ficava me zoando, me chamando de flamingo. Só porque eu era pernuda. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu selecionei só 5 perguntas para esse vídeo, porque eu preciso ver como ele vai funcionar. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo deu, eu só vou ter essa ideia na edição. E para quem acompanha meus stories lá no Instagram, vocês viram que eu selecionei mais de 130 perguntas de vocês. Então se a sua não apareceu nesse vídeo, fica tranquilo que ele pode aparecer nos próximos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, 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 muito. O YouTube vai entender que é um canal relevante e vai entregar para outras pessoas. Curte ele aqui embaixo e comenta o que você achou, porque assim eu posso melhorar para os próximos BFRs, biologicamente falando, responde. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ficou gelado.